Qual a conexão entre o seu cérebro e o intestino? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Hoje eu queria falar sobre um assunto que talvez seja desconhecido da grande maioria de vocês, que é a conexão entre o cérebro e o intestino. Ai meu Deus, lá vem ele de novo. Existe alguma relação entre o cérebro e o intestino? Existe. Na verdade, o teu cérebro e o teu intestino, eles passam num constante diálogo. E eu até arrisco dizer que devem ser os órgãos do corpo que mantêm uma conversação mais íntima e estão mais conectados. Mas se efetivamente essa ligação, essa conexão é verídica, para que ela serve? Primeiro, eu queria estabelecer que essa ligação intestino-cérebro, não existe uma coisa física, ela é mais ou menos, digamos assim, virtual. E por quê? Porque não tem nenhum nervo ou nenhum cabo que liga o teu cérebro ao teu intestino. O que acontece é uma troca constante de substâncias, e entre elas eu posso citar duas, que talvez você não conheça, mas são as principais, que são neurotransmissores e neuropeptídeos. Essas substâncias ou esses elementos, eles passam em constante trânsito intestino-cérebro, informando ambos os órgãos o que está acontecendo no seu corpo. Um outro ponto-chave dessa relação intestino-cérebro são as bactérias ou micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal. Elas fazem uma certa seleção, ou ajudam a fazer uma seleção da permeabilidade intestinal, o que vai favorecer ou desfavorecer essa ligação intestino-cérebro. Sobre esse assunto, eu vou falar depois num vídeo mais específico, que é sobre probióticos. Então, se tu te alimenta de uma maneira mais adequada, tu vai manter de uma forma mais saudável essa conexão entre intestino e cérebro. Os micro-organismos da tua barriga irão trabalhar de uma maneira mais saudável e também mais adequada e vão manter o funcionamento, digamos assim, esperado do intestino, da conexão com o cérebro e do cérebro. Agora, se você passa a consumir alimentos que irritam o teu intestino, vale aqui sempre destacar e sempre salientar os carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Tu vai acabar interferindo de uma maneira negativa nessa microbiota intestinal, e essa interferência vai fazer com que desregule a ponte intestino-cérebro. Mais do que isso, alimentos inadequados. De novo eu volto a destacar, quero pontuar muito bem, deixar muito claro sobre os carboidratos, principalmente refinados. Eles alteram a motilidade intestinal, que nada mais é que tipo um movimento de contração que ajuda a fazer com que os alimentos sigam, digamos assim, seu rumo dentro do intestino. E alterando essa motilidade vai interferir na produção e na liberação dos neuropeptídeos e neurotransmissores, o que vai alterar a conexão com o seu cérebro. Eu acho sempre legal, até para a gente poder memorizar de uma maneira mais fácil, fazer analogias. Então, se a gente considerar a relação ou a ligação intestino-cérebro como uma ponte, o fato de comer repetidamente alimentos, digamos, tóxicos, vai fazer essa ponte balançar. Agora, se vez que outra, num evento, numa festa, tu faça a ponte balançar, ok, não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, se tu insistir balançando a ponte, uma hora a ponte vai cair e essa conexão vai ficar muito prejudicada. Como é que isso se traduz clinicamente na saúde? Doenças. E sabe o que é o pior? É que muitas dessas doenças, elas estão diretamente vinculadas ao que tu come, mesmo que te digam ou que achem que é um mero acaso genético. Tipo, que azar, o fulaninho tem uma genética ruim e é pré-programado para ter certo tipo de doença X ou Y. O que não é o fato. Muitas vezes, melhorando a alimentação, tu consegue interferir positivamente ou, digamos assim, de uma maneira preventiva na questão do desenvolvimento de doenças. Que é um exemplo? Depressão.
existem estudos que sugerem ou mostram que a depressão ela pode ser secundária a uma alteração ou um desregramento da conexão entre o intestino e o cérebro. Eu não quero dizer que essa é a única causa de depressão ou que a depressão é causada por alimentos que você come que vão acabar interferindo na relação entre o intestino e o cérebro. Eu quero dizer que, comendo adequadamente, tu vai fortalecer a motilidade intestinal, vai favorecer a microbiota intestinal, vai favorecer a liberação adequada de neurotransmissores e neuropeptídeos e vai fortalecer a relação entre o intestino e o cérebro. E isso, de certo modo, vai ser um fator de prevenção ou tu vai tirar, digamos ao contrário, um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cerebrais ou comportamentais, onde eu posso citar como exemplo a depressão. Posso dar outros exemplos: ansiedade, autismo, que são também doenças comportamentais, e por aí vai. Eu queria aproveitar e invadir um pouquinho mais a minha área, até para poder criar, para vocês entenderem e tornar mais palpável qual a relação entre dieta e neuro. Então, eu queria fazer uma pergunta. Vocês conhecem doença de Parkinson? A grande maioria deve conhecer. É aquela doença que dá tremor, a pessoa tem um passinho pequeno, começa a ter problema cognitivo. Então, tem uma pesquisa que ela foi publicada em dezembro de 2016 e foi realizada na Universidade de Wisconsin. E essa pesquisa sugeriu um forte componente ambiental na evolução da doença de Parkinson. Ou seja, o que os autores concluíram? Se tu tem hábitos alimentares inapropriados, tu vai promover um desarranjo ou um desajuste na motilidade e na flora intestinal. Tu promovendo essa alteração na motilidade e na flora intestinal, vai acabar excitando uma proteína que se chama alfa-sinucleína. Essa substância ela teria o poder de se ligar às células cerebrais, ajudando no desenvolvimento da doença de Parkinson. Ou seja, comer de uma maneira inadequada, onde tu vai fazer com que a flora intestinal e a motilidade intestinal fiquem prejudicadas, tu vai acabar, consequentemente, prejudicando a ponte intestino-cérebro, e isso pode resultar no desenvolvimento de doenças. Dá para perceber que quando eu falo nos meus vídeos, e eu repito isso aí incansavelmente, que todos os médicos deveriam entender bastante sobre dieta e alimentação, até tu pode acabar duvidando. Mas uma coisa é óbvia e é certa: o corpo é todo interligado. O que entra pela boca vai com certeza absoluta influenciar até o teu último dedo do pé e até o último fio de cabelo. Quem dirá o teu cérebro, que é um dos órgãos mais importantes para o corpo funcionar. Quer uma dica? Come de forma correta, que isso vai fazer com que os teus órgãos funcionem de uma forma mais saudável, principalmente o cérebro e seu principal irmão, que é o intestino. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para me escrever. O meu e-mail é rafael.neurocirurgia@gmail.com. Tem meu site, para quem tiver interesse, que é o www.rafaeloliveiraneuro.com. Pode entrar no meu canal do YouTube e se inscrever. Tem vários vídeos interessantes sobre neurologia, neurocirurgia e dieta. Ou se tu quiser te aprofundar um pouco mais no assunto, eu recomendo meu livro, que está disponível na amazon.com.br, que se chama Que Dieta Devo Escolher. Está bem completo, está bem fácil, vale a pena, eu garanto que vai gostar. Um grande abraço, espero que tenha sido útil e até a próxima.